Vamos hoje resolver esse exercício que trata sobre plano inclinado. Então, o que diz o enunciado? Um plano inclinado B, de massa M e abertura θ, perfeitamente liso, está em um plano horizontal, inicialmente repouso. Um bloco A, de massa M, é mantido nesse plano inclinado através de um agente externo. Em determinado momento, o agente externo subitamente abandona o bloco e passa a exercer uma força F no plano inclinado. Confira a figura abaixo. Determine a aceleração do sistema para que o bloco A não deslize sobre o plano inclinado. Bom, então vamos analisar aqui o que está sendo narrado aqui nesse exercício. Então, existe uma força aqui que ela segura esse bloco aqui, né? Nesse sentido. E aí, em um determinado momento, essa força para de exercer e essa força F é que ela exerce uma força, a gente pode observar que é da direita para a esquerda. E ele pergunta qual que é a aceleração mínima, né, ou qual que é a aceleração para que o bloco não deslize. Então, a partir daí, vamos analisar o seguinte, vamos analisar somente esse bloco A aqui. Então, ele diz, primeiramente, né, que é perfeitamente liso, né, esse bloco, ou seja, não há força de atrito, né, entre o bloco A e o bloco B. E a gente sabe, então, vamos decompor aqui as forças, a gente sabe, então, que aqui no bloco A vai exercer quais forças? Vai exercer o peso, né, que eu vou chamar aqui de P, força-peso. A gente tem também a normal, que ela é perpendicular ao meu plano inclinado, força normal. E temos também a força-peso, ela tem uma componente que ela é paralela ao meu plano inclinado, que eu vou chamar aqui de P de X. Ela é paralela aqui, né? Eu vou chamar aqui de P de X. Bom, basicamente é isso. Agora vamos para outra análise aqui. Se todo o meu bloco ele se desloca para a esquerda, eu considero que esse meu bloco A, né, todo o conjunto AB, esse bloco aqui, movimenta da direita para a esquerda, eu considero que esse meu bloco B aqui, ele está em ele tem um movimento não inercial, ou seja, ele tem uma aceleração, né, sobre esse sistema. Isso a gente diz, né, que há uma força inercial, que ela é um conceito de força fictícia. Como o movimento é da direita para a esquerda, essa minha força fictícia ela vai ser da esquerda para a direita, ela é contrária ao movimento. Então aqui eu vou colocar essa força aqui, ela é paralela, né, à minha força F, eu vou chamar ela aqui de força inercial. E eu posso dizer, né, que essa força inercial ela tem também uma componente paralela ao meu eixo do plano inclinado. Então ela tem essa força aqui, ela vai ser paralela aqui, e eu vou chamar de minha força inercial dx, né, em x. Então a ideia basicamente, o conceito principal do exercício é esse, né? Agora vamos passar a analisar outras coisas aqui. Eu sei que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Ele pede, né, a aceleração, né? Então ele quer saber esse valor aqui proporcional, né, aos valores que ele deu aqui as grandezas, né, que ele deu aqui no exercício, né? M maiúsculo, θ, M minúsculo, etc. Então essa força aqui, ela vai ser igual a M vezes A. E eu sei que a minha força inercial aqui, essa minha força inicial, ela vai ter o mesmo conceito, né? Vai ser força vezes aceleração. E eu sei que essa aceleração dos dois vai ser a mesma, né? Porque se o bloco está aqui em cima, ele sofre a mesma aceleração que o bloco. Porém, como é uma força inercial, né? Ela é contrária ao movimento, ela tem um sentido contrário também ao movimento. Então, a partir daqui, né? A partir disso, né? A gente já tem o conceito principal e a gente precisa analisar o seguinte. Se ele quer que o sistema não deslize, então esse sistema tem que estar parado. Então eu sei que a minha aceleração nesse sentido aqui, no eixo x, ele tem que ser igual a zero. Então eu sei que a aceleração, vou botar a aceleração no eixo x, ela tem que ser igual a zero. E eu sei que a força resultante, ela é igual a massa vezes aceleração. Se a minha aceleração é igual a zero, então eu tenho que a minha força resultante é igual a zero. E qual que é a minha força resultante aqui? Ela vai ser o P de X mais a minha força inicial em X. Porém, se eu estou usando, né, positivo para baixo, né, se eu usei minha força de X positivo para baixo, ela é contrária, ela tem que ter um valor negativo. Então, menos força inicial de X
tem que ser tudo igual a massa vezes a aceleração que a gente viu aqui, que essa minha aceleração é zero, então é igual a zero. Então a partir daqui a gente já tem, né, a nossa ideia principal aqui do exercício. Agora vamos analisar o P de x e o F de x. P de x, num plano inclinado, né, eu sei que ele vai ser igual a minha força peso vezes o seno do ângulo, né, que no caso aqui da inclinação do meu plano inclinado, nesse caso aqui é θ. Peso, eu sei que é massa vezes a gravidade, então o meu P de x vai ser igual ao peso m minúsculo, né, vezes a gravidade, que eu vou chamar de g, vezes o seno de θ. Então essa é o meu P de x. E qual que vai ser a minha força inicial em x? A força inicial, ela é massa vezes aceleração. E como analisando aqui exatamente só isso aqui, eu tenho que essa linha aqui, esses meus dois vetores são paralelas à linha do meu plano inclinado. Se aqui é θ e elas estão sendo cortadas, né, tem a mesma inclinação, né? Cortadas pela horizontal, vai ter a mesma inclinação. Então, posso dizer que esse meu ângulo aqui também é θ. É igual ao ângulo lá embaixo. Então, eu tenho que a minha força inercial de x, ela vai ser igual à minha força inercial vezes o cosseno de θ. E o que é a força inicial? Ela é a minha massa vezes a aceleração, né? Lembrando que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, minha força inercial em x, ela vai ser igual a massa do objeto, m, vezes a aceleração, a, vezes o cosseno de θ. Então, a partir daqui, ó, eu já posso substituir esses dois valores aqui nessa minha expressão que eu montei aqui e determinar e conseguir isolar o a e conseguir encontrar o que o exercício está pedindo, ele quer a aceleração. Então vamos substituindo aqui. Então massa vezes a gravidade vezes o seno de θ, menos com menos a mais, menos massa vezes a aceleração vezes o cosseno de θ, isso tudo é igual a zero. Então agora o que eu preciso fazer basicamente é isolar meu a e encontrar o que o exercício está pedindo. Certo? Então vamos lá. Menos massa vezes a aceleração vezes o cosseno de θ é igual a, tá aqui positivo, vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, é igual a menos massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. Posso simplificar esse menos m com esse menos m, eu tenho que a aceleração vezes o cosseno de θ, ele vai ser igual a gravidade vezes o seno de θ. Cosseno está multiplicando, passa pelo outro lado dividindo. Então tem que a minha aceleração é igual a gravidade vezes o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. A gente sabe que essa expressão aqui, né, é igual a tangente de θ. Seno dividido por cosseno é igual a tangente. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. A aceleração ela é igual a gravidade vezes a tangente de θ. E esse aqui é o resultado do nosso exercício.